Vamos lá então, já comecei a gravação. Então, na última aula, a gente viu as principais características do fluido de perfuração, não é? A gente viu aí que ele tem algumas características e funções, tá? Isso daí é importante deixar claro. Eu acho que eu até botei bastante questões nesse sentido lá no questionário, tá? Que é importante a gente entender isso daí. É literalmente o sangue do sistema, tá? Do sistema de circulação. O fluido é esse cara que faz as coisas irem e virem, né? Ele é o agente transportador, ou melhor, é o agente carreador, né? Então, agente carreador é aquele que carrega, tá? Então, ele tem todas essas características que a gente já viu é, e essas funções, tá? Então, entendo a distinção de característica do fluido e de função do fluido, tá? Então, essa é a primeira distinção muito importante, tá? Isso normalmente compete ao técnico em química ou ao engenheiro químico, tá? Aí vem aquela definição de kick que a gente falou. Então, lembrando, kick é o fluxo indesejável da formação, ou seja, da rocha, para o interior do poço. Ele pode ser controlado. Como eu posso controlar ele? Aumentando a pressão de bombeio ou aumentando a densidade do fluido, tá? O kick, gente, faz parte do jogo, tá? Então, o kick é um problema comum, tá? É quando a gente está chegando próximo da zona de interesse, próximo daquela seção termoporosa do reservatório que tem água, óleo e gás, tá? Então, aqui alguns indícios de kick e tal. Aí eu falei para vocês de projeto do poço e tal. A gente viu a questão de igualar a pressão da formação, né, que é a pressão da rocha, e a pressão do poço aberto. Elas têm que ter uma similaridade. Se tiver a pressão do poço tiver muito maior do que a pressão da formação, você vai fraturar sua formação vai beber fluido, ela vai inchar, porque ela vai começar a beber fluido aqui de perfuração, tá? E você pode ter um desmoronamento. Se a pressão da formação também tiver muito maior que a pressão do poço, você também pode ter o desmoronamento, uma produção desnecessária de grãos de areia, tá? Então, a gestão do ΔP, né, ou seja, da variação de pressão, ela tem que ser feita com devido cuidado, tá? Então, tem como a gente monitorar isso tudo, tá? Uma monitoração real time, né? Uma monitoração no momento, né? É instantânea, ela pode ser feita, tá? Aí aqui a hidráulica, tá, isso daqui a gente já viu também, trator, isso daqui são mais aspectos complementares, tá? Aí a gente viu o sistema de injeção de fluido, a gente viu que o fluido, ele sai da bomba, tá? Ele vai passar pelo tubo bengala, que é um tubo rígido, e vai para a mangueira de lama, que é um tubo flexível, tá? Aqui ele vai chegar no suível, que é a cabeça de injeção. A principal característica do suível, ele é o equipamento que vai conectar ao sistema de circulação, que é esse, ao sistema de rotação, que é o Kelly e a broca, tá? Com a mesa rotativa, o iron rod, né? O top drive, né? Então vai depender aí. Ao sistema de movimentação, que é a Catarina, tá? Que é o guincho, tá? Então, o suível ele está conectado a três outros sistemas: rotação, circulação e movimentação, tá? Aí do suível ele vai se conectar ao Kelly, que o Kelly é um tubo que pode ser quadrado ou ser estavado, tá? Que vai se conectar à broca, que vai fragmentar a rocha, tá? Aí o fluido que vai entrar que é bombeado pela lama, passa pelo tubo bengala, passa pela mangueira, passa pelo suível, passa pelo Kelly, ele sai pelo orifício da broca e volta pelo espaço anular existente entre o revestimento e o tubo de perfuração. Ele sai por essa linha de descarga, tá? Que está lá no topo do poço, e vem para a peneira de lama, tá? Que é a peneira vibratória, tá? Que fica aqui no tanque de lama. Sextavado é que tem seis lados, né? Então o Kelly ele pode ser quadrado, quatro lados, ou sextavado, seis lados, tá? Aí esse daqui, tá vendo essa parte aqui, a peneira de lama? Aqui essa ilustração só bota como se tivesse uma peneira de lama.
mas na verdade não é. O que que eu tenho ali? Eu tenho todos esses equipamentos aqui. Eu tenho a peneira vibratória, né, que aqui ele chama de peneira de lama, que vai tirar os cascalhos mais grosseiros. É o cascalho do tamanho do nosso polegar, tá, gente? Não é à toa que normalmente ele tem aí 1 a 2 polegadas no máximo, tá? Depois ele vai passar pelo desareador, dessiltador e mud cleaner. O que que são desareadores, dessiltadores ou mud cleaner? Eles são hidrociclones, tá? O que que são hidrociclones? São aceleradores do processo de decantação, tá? Eles funcionam por ação centrífuga, como se fosse a máquina de lavar, só que a máquina de lavar ela é cilíndrica, é um cilindro perfeito, né? Agora imagina se a máquina de lavar ela fosse um formato cônico, né? Ela tivesse o formato de um cone. O que que ia acontecer? A água ia sair por cima e a roupa ia sair por baixo, tá? Então, qualquer estrutura cônica que você tenha, se você começar a girar, o que é mais leve vai sair pelo diâmetro maior e o que é mais pesado sai pelo diâmetro menor, tá? Então, isso é a aceleração do processo de decantação, tá? Então, o que que você separa ali? Separa grãos de sólido da formação do líquido, tá? A diferença é que o desareador ele é maior do que o dessiltador e o dessiltador é maior que o mud cleaner, tá? Cleaner, limpador, mud, lama. Então, limpador de lama, tá? Desgasificador, como o próprio nome diz, ele retira o gás, né, possíveis gases que podem ter se associado ao fluido. E a centrífuga, ela já tem um papel bem parecido aí com... mecanicamente, ela vai ter uma aparência assim, mais próxima como se fosse da máquina de lavar, realmente, né? Aquela função que a máquina de lavar faz. É uma estrutura cilíndrica, já não é uma estrutura cônica, tá bom? Isso tudo aqui é para quê? É para reciclar o fluido, tá? Se for o caso, anotem isso. O sistema de extração de sólidos é composto por quem? Peneira de lama, desareador, dessiltador e mud cleaner, tá? Que são os principais. Qual a diferença entre eles? É o tamanho. A peneira vibratória tira grãos maiores do tamanho de 1 polegada, tá? O desareador tira grãos, partículas do tamanho de grão de areia. Dessiltador tira partículas do tamanho do grão de silt. Grão de silt é aquela partícula da areia da praia que brilha, que parece uma prata, não é? Então ela é menor do que o grão de areia, tá? O mud cleaner, ele também pega fragmentos que a peneira vibratória, o desareador e o dessiltador não conseguiu pegar. Normalmente são partículas ainda menores que o grão de silt. Aí você não consegue nem ver mais a olho nu, tá? Então são partículas muito pequenas. É um particulado assim bem mínimo. A centrífuga também é um processo de acabamento, é uma prova real do sistema, né? É uma forma de você certificar de que não ficou nenhuma partícula, tá, no fluido. E o desgasificador é para tirar o gás. Tá? Então, o sistema de extração de sólidos é uma forma de reciclar o fluido de perfuração. Por quê? O fluido de perfuração ele é um composto químico complexo e caro. Tá? Para ele ter todas aquelas características, você tem que botar uma série de aditivos químicos que custa dinheiro. Então não vale a pena você descartar ele, tá? Não vale a pena por 2 motivos. Primeiro, a questão financeira, segundo, a questão ambiental, tá? Então não vale a pena você descartar esse fluido, vale a pena você recuperar ele. Então esse sistema aqui é o sistema de reciclagem do fluido de perfuração. Tá? Aí eu mostrei o vídeo para vocês da peneira vibratória, né, tirando os cascalhos mais grosseiros. Aí acho que a gente parou aqui, tá? Então, ó, as principais variáveis que precisam ser conhecidas para se calcular a hidráulica, tá? Então a gente precisa entender qual é a vazão da bomba. GPM são galões por minuto, tá? Então, quantos galões por minuto aquela bomba consegue bombear, tá? Então, essa necessidade, a qual o GPM da bomba? Ah, a bomba consegue bombear, sei lá, 200 galões por minuto, né? Lembrando aí que o galão, agora até esqueci, que eu vou até dar uma olhada aqui na unidade de medida, né? Galão para litros.
conversão aqui. Aí tem galão americano, galão britânico, tem algumas diferenças aqui. Tabela de conversão métrica, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui tabela. Tá, vamos lá, um galão americano... um galão americano ele tem 3,79 litros, tá? É o valor do galão americano. Então, é uma unidade de medida, tá, gente? Então, isso daí, Gabriel. Obrigado. Mas, pelo visto, é diferente do galão britânico. Deve ter uma proximidade aí, mas só para vocês entenderem. Então, a gente tem que ver qual é a capacidade. Ah, tá, mas como que eu vou saber a capacidade disso? Vai depender do volume que seu poço ocupa, tá? Então, você vai ter que calcular aí a base vezes a altura, para você ver qual é a capacidade volumétrica do seu poço, tá? Qual é a capacidade volumétrica do seu tanque de lama, para você calcular a potência da bomba que você vai precisar, tá? Então, isso tudo já é calculado, já é premeditado, para você entender qual é o tamanho dessa bomba, para você não ter que sobredimensionar ou subdimensionar a bomba. Tá? Então, olha, a área de fluxo de diversos condutos, né? Você vai ter que levar em consideração também qual é o diâmetro dos tubos que vai utilizar, porque imagina, uma coisa é o revestimento, mas quando esse revestimento ele está cheio de fluido, e você vai e coloca broca e coloca tubo de perfuração, ele vai transbordar, não vai? Então você tem que saber qual é o volume que esses condutos, né, ou seja, esses tubos, eles vão ocupar dentro de um poço revestido ou um poço aberto. Isso tudo é tabelado, tá, gente? Na verdade, você tem que fazer alguns cálculos mais para confirmar aquilo dali. Aí você vê os comprimentos, propriedades do fluido e tal. Você vê se o fluido é altamente compressível ou não. Então, gente, essa daqui é a fórmula que vocês vão passar a conviver aí com uma frequência maior a partir de hoje, tá? Então, a pressão hidrostática, na verdade, essa daqui é de uma coluna de fluido, tá? Então, vai pegar algumas variáveis que a gente não precisa, mas é essa daqui, tá? Então, pressão hidrostática é igual fator de compressão, que é de conversão, que é 0,1706, tá? Isso é fixo, isso não muda, vezes a densidade do fluido, vezes a altura, tá? Então, essa formulazinha aqui a gente vai usar para fazer alguns cálculos daqui para frente, tá? Então, para que eu preciso desse fator de conversão? É porque são grandezas diferentes, tá? Então, densidade, que é medida em libra por galão, tá? Que é ppg, né? É diferente de altura, que é medida em metros, tá? Então, por serem grandezas diferentes, para que elas tenham uma compatibilidade, encontrou-se esse fator de conversão. Então, esse número aqui é fixo, isso não muda, tá? A pressão hidrostática é dada em PSI, tá? PSI é uma unidade britânica, né, que é polegada, pressão por polegada quadrada, tá? É pressure per square inch, tá? Inch polegada, pressure pressão por pressão por polegada quadrada, PSI, tá? Essa é a unidade de medida que tem que ser colocada quando você encontra o valor da pressão hidrostática. Então, para um dado fluido com a densidade tal, a pressão hidrostática depende somente da altura, tá? Para a água, a pressão aumenta 1 atm a cada 10 metros de coluna de água salgada, tá bom? Então, aqui está falando... Sim. Isso. Tá. É E densidade, a até o que... densidade do fluido. Ah, a Isso densidade do daqui, fluido. que é ρ, tá? Uhum. E ATM significa o quê? Atmosférica, Ah, sim. tá? Então, é pressão atmosférica.
Se eu não me engano, esse é Rho, não é, gente? Eu sempre confundo algumas letras gregas ali com isso direto aqui. Deixa eu botar aqui. Unidade de medida. Sim, é isso mesmo, é Rho. Tá? Então, esse Pzinho aqui é a letra grega Rho, que é o símbolo da densidade. Tá? Qual é a unidade de medida da densidade do fluido? Libra por galão. Tá? Aqui é libra-mol, né? LBM, libra-mol por galão, mas você pode ver só LB/gal, né? Então é libra por galão também. Estou seguindo aqui, tá. Aqui, gente, a gente não vai precisar muito dessa parte aqui, mas em princípio eu não preparei nenhum exercício para calcular a pressão hidrostática do gás. O que acontece com o gás? O gás ele é altamente compressível, tá? Ou seja, você pode, para uma mesma quantidade de gás, se você botar a pressão sobre ele, ele vai ocupar um volume muito pequeno, tá? Só para vocês terem noção, igual você pega um botijão de gás. Você pega um botijão de gás, você tem ali a área de um gás, né? Que deve ter o quê? Uns 50 centímetros, 60 centímetros de altura, por sei lá, uns 30 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Estou chutando aqui. Ali vamos supor que você tem 1 metro cúbico de gás ali, tá? Altamente comprimido. Mas se você deixar esse gás vazar numa sala qualquer, esse gás ele vai ocupar o espaço da sala, tá? E se você riscar um fósforo em qualquer canto da sala, você vai ter ignição. Ou seja, aquele gás em baixa pressão, ele vai se acomodando ao ambiente, tá? Ou seja, ele tem um alto poder de compressão. Ele pode tanto, 1 metro cúbico de gás, ele pode ocupar vários metros cúbicos de uma sala ou alguns poucos centímetros cúbicos de um cilindro. Isso vai depender unicamente do quê? Da quantidade de pressão que você bota nele para ele ser amassado. Vamos botar aí num termo assim mais simples, né? Você comprimi-lo, você amassá-lo, você compactá-lo, tá? Numa área menor. Então, devido a essa alta compressibilidade do gás, você tem uma forma de pressão hidrostática específica para ele, tá? Aí já vai depender se a gente está falando de metano, etano, propano, butano, ciclohexano, enfim. Gases é sempre mais complexo trabalhar com gás, tá? É por isso que eu não trabalho assim. Eu posso depois até botar um exercício bem simples, só para vocês brincarem de manusear a fórmula, né? Porque principalmente quem for seguir engenharia vai ver isso daí e muito mais complexo, né? Com muito mais variáveis. Mas para o nosso problema, eu prefiro até dar o resultado pronto. Mas depois eu posso botar um exercício, se for o caso, a gente trabalhar na sala de aula, né? Só para a gente entender que é o PV, NRT, pressão, volume, a razão universal dos gases e tal, temperatura. Eu não sei se vocês estão vendo isso já em alguma matéria em física, talvez, em química, não sei. Aí aqui está aqui tudo que representa, o peso molecular, a altura, o fator de compressibilidade, a constante universal dos gases e a temperatura do gás, tá? Então aqui está tudo aqui, você vai ter que calcular o exponencial, né? Você vai multiplicar a massa molecular vezes a altura, dividir esse resultado pelo produto do fator de compressibilidade vezes a constante do gás vezes a temperatura, tá? Aí você vai ver o quociente disso daqui, você vai pegar o exponencial disso e vai encontrar a pressão hidrostática, tá bom? Aqui, olha só, um exemplo simples, né? Olha lá, calcule a massa específica do fluido de perfuração para que, em condições estáticas, ou seja, eu não estou bombeando, tá? Não há bombeio. Ele seja capaz de evitar que um reservatório que está a 3.720 metros de profundidade e com a pressão de poros de 8.500 psig, tá? PSIG, quando se fala PSIG, o G de gravidade, tá? Então, normalmente, esse PSIG, ele está levando em consideração uma aceleração gravitacional, tá? Já pré-estabelecida. Mas para a gente aqui não muda nada, só para vocês entenderem de onde veio o G. Produza para o poço. Tá? ESP é exponencial.
tá? É na calculadora. Na calculadora científica tem essa função, tá? Aí, na calculadora é só você pegar, apertar o ESP, tá? Aqui eu tô pegando aqui no vídeo aqui em casa, vocês vão ver aqui a calculadora, tá? Tem aqui, ó. Tá? Ela é o antepenúltimo botão, na última linha da coluna é o antepenúltimo aí, tá? Normalmente é padrão essas. Deixa eu ver aqui até se tá gravando. Tá gravando. Tá, vocês conseguem aí tentar achar o valor disso para mim? Então, eu quero a massa específica, eu quero esse valor aqui. Quero encontrar isso. O que me foi dado? Foi dada a altura, já está em metros, eu não preciso converter. E a pressão, que é essa daqui, também já foi dada em PSI e eu não preciso converter. Eu quero encontrar ρ. Eu quero encontrar a densidade. Eu quero encontrar a massa específica do fluido de perfuração. Tá? Tentem encontrar esse valor aí para mim. Então vocês vão ter que manusear, vocês vão ter que isolar isso daqui, né? Então aqui é uma equação simples, né? Você está aqui multiplicando, vai passar para lá dividindo, bababá, bababá. Essa é a dica. Tenta encontrar algum valor para mim aí usem o celular ou qualquer outra coisa aí. Quem achar aí um valor qualquer, fala aí comigo aí. Vamos lá? 10 segundinhos para vocês aí, vocês que são bons. Aí o Rafael até saiu da reunião. Hein, gente? Nada? Ninguém? Tá. Vamos lá, quero ver números. Beleza. Lembrando que a unidade de medida de densidade é libras por galão, tá? Então, a massa específica vai ser tal valor, LB barra, né, gal. Sim, pode falar número esquisito aí, ó. Tá, isso daí não é número esquisito. Então, eu sempre vou precisar de normalmente 4 casas decimais depois da vírgula. Aí, o que o José Luan botou aí, 13,3935, tá? Então, quando pode até tirar o 88 aí, tá? Mas vamos ver aí, que eu nem lembro aqui o resultado aqui que deu. É isso daí, ó. Correto. Isso daí. Mas sempre coloca isso daí, 4 casas decimais, tá? Entenderam o processo? Entenderam o processo, como é que faz? Ali, aí o que ele fez? Ele pegou, então, ó, primeiro remanejou a fórmula, tá? Que calcular a pressão hidrostática é muito fácil, você já tem a fórmula pronta ali para vocês, ela já está no formato para achar a pressão hidrostática, né? Que vai ser sempre aquele valor 0,1706 se for em metro, tá, gente? Se for pode ser em léguas, léguas não, milhas, tá? Se for em milhas, aí é um outro número, é 0,32, eu não lembro, mas eu posso passar para vocês o outro fator de conversão que não é 0,1706, mas isso se não for em metro. Mas é mais vantagem de transformar para metro. Se aparecer lá qualquer, sei lá, se aparecer em léguas, em milhas, converte para metro e usa essa, tá? Então, anotem aí também. A altura, esse valor, esse fator de conversão de 0,1706 é quando a altura está em metro.
Se tiver outra unidade de medida que não seja metro, é melhor converter para metro para usar essa daí, tá? Ah lá, e o Luan, ele só errou ali Errou não, né? Faltou, né? A unidade de medida, que é o LBM/gal, tá? Por galão, tá? Mas corretíssimo, tá? Aí, o que vocês falaram aí? Pode abreviar o resultado de algumas questões futuras? Pode abreviar, mas depois que você... Vamos supor, igual você achou lá 6 casas decimais, né? Depois da vírgula. Mantém esse resultado detalhado e embaixo você coloca um resultado simplificado. Coloque os dois na dúvida, se for uma questão em aberto. Se for uma questão de múltipla escolha, vocês vão ver lá. Se a múltipla escolha ela tá ou com 4 casas decimais, que normalmente é o que eu peço, tá? É porque é o da realidade, normalmente trabalha-se na realidade com 4 casas decimais, tá? Por conta do gás, tá, gente? Aqui, por mais que a gente esteja desconsiderando o gás aqui, o gás ele se faz presente e ele torna isso daí uma bagunça. Então, 4 casas decimais pode evitar um kick, 4 casas decimais pode evitar um blowout, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Esse nível de detalhamento decimal é importante por quê? Porque o gás é altamente compressível. Se o gás é altamente compressivo, eu posso tomar um kick, que pode virar um blowout, que pode virar um acidente, que pode perder vidas, tá? Então, vocês podem simplificar? Podem, mas simplifiquem depois de deixar registrado o resultado com no mínimo 4 casas decimais, tá bom? Então é isso aqui. É a forma do remanejamento, acho que ficou claro para todo mundo, tá? Então seria uma manobra parecida se fosse para determinar a altura, né? Mas se fosse para determinar a altura eu teria que ter dado o valor da densidade, tá bom? Agora vamos lá, continuando aqui. Olhem essa parte aqui, ó, em condições estáticas. Em condição estática. Um objeto quando está estático, quando está parado, ele sofre algum tipo de atrito com o meio que o envolve? Um carro quando está parado, ele vai ter atrito com o solo? Não é? Normalmente o atrito... Não, exato. O atrito ele ocorre como desdobramento do quê? Do movimento. Concorda comigo? Se o carro está se deslocando, ele vai ter atrito com ar, vai ter atrito com solo, não vai? Então, o fluido, quando está sendo bombeado, ele vai ter uma série de atritos, tá? Então, é agora que a gente vai considerar os atritos, que o sistema de injeção, que o revestimento, que a coluna de perfuração vai impor aqui. Então, aqui, ó, isso daqui é o mundo perfeito, é o mundo ideal. É o mundo ideal que não considera o gás, é o mundo ideal que não considera o atrito, tá? Agora vamos por partes, né? O que eu falei para vocês, a gente vai aumentando a complexidade do problema, né? Então aqui, olha lá. Então, quando eu tenho curva, gente, eu sempre vou ter mais atrito. Olha o que está acontecendo aqui, uma queda. Então, se eu tenho queda, eu tenho aceleração gravitacional. Tá? Quando eu tenho curva, eu tenho perda de carga, eu tenho perda de potência. Quando eu estou subindo, eu tenho que ter ainda mais força. E eu tenho outro tipo de atrito. Então, um atrito que está... Imagina que eu tenho uma bomba aqui. O atrito que esse fluido vai enfrentar logo que ele sai da bomba, na horizontal, é 1. Agora, quando esse fluido bate na parede aqui desse revestimento, ele vai ter um outro tipo de atrito. Então aqui eu tenho um atrito, aqui nessa curva eu tenho outro atrito, nessa descida eu vou ter um atrito diferente, porque a aceleração gravitacional está a meu favor, eu vou ganhar velocidade, aqui eu vou ter um outro impacto que eu vou perder força, aqui eu estou numa profundidade diferente, aqui eu vou ter um outro tipo de atrito porque eu bati, eu terminei, aqui eu vou estar subindo, eu vou ter que ter um outro tipo de atrito e aqui no final. Tá? Então, olha só como eu estou decompondo. Vamos chamar essas diferentes regiões. Então, essa região, aqui eu tenho um atrito, aqui eu tenho outro atrito, outro atrito, outro atrito, outro atrito. Vamos chamar isso de nós. Então, o nó 1,
nó 2, nó 3, nó 4, tá? Então eu tenho diferentes nós, eu tenho diferentes pontos, eu posso chamar de pontos também, eu tenho diferentes regiões, tá? Então, não sei, Professor, você pode repetir, por favor, que travou um pouco, não deu para entender o que você disse. tá. Chamar de região de que é região de diferentes atritos, tá? Então, o que você tem que entender? Por que eu vou ter diferente atrito? Aqui é porque eu estou descendo. Se eu estou descendo, né, para descer todo santo ajuda. Então, eu tenho aceleração gravitacional ao meu favor. Aqui eu tenho curva. Curva é sempre ponto de perda de energia, ponto de atrito, tá? Devido à ação centrífuga ou centrípeta, né? Aqui no caso é centrípeta, tá? Então, esses pontos, essas regiões, tecnicamente elas são chamadas de nós, tá? De nó, N-O, acento no O, S. São nós, são diferentes nós, são diferentes pontos, são diferentes regiões. De quê? De perda de energia, de regiões de diferentes atritos, tá? Então, tecnicamente eu chamar isso de nós, a gente falar, eu estou fazendo com vocês agora uma análise nodal. É isso. Então, análise nodal são análises de estudo de diferentes pontos de atritos, diferentes perdas de carga, tá? Então, quando a gente fala, eu estou fazendo uma análise nodal, você fala, caramba, do que ele está falando? O que ele está falando? Está falando que ele tem um sistema que é dinâmico, que tem movimento. Isso daí, as curvas são nós. Por quê? Eu mudo, ali eu tenho perda de carga, o meu fluido perde energia, tá? Imagina que a bomba está aqui, eu tenho que fazer com que o fluido chegue aqui. Mas para a bomba, para esse fluido sair daqui e chegar aqui, ela vai ter que passar por curvas. E ela vai perder pressão. Ela vai perder pressão. Aqui ela vai acelerar, aqui ela vai diminuir, tá? Então, esses pontos onde eu perco pressão, seja por conta do atrito, seja por conta do aumento da gravidade, a gravidade ao meu favor, ou que ela esteja aí contra o fluxo, eu chamo de nós. Tá? Tecnicamente, são nós. E quando eu analiso vários nós, que nesse caso eu tenho uma curva, duas curvas, três curvas, quatro curvas, um ponto de queda e um ponto de subida. Então eu tenho diferentes regiões de perdas de carga, tenho diferentes regiões de perda de atrito, é isso daí, de aumento do atrito, eu vou perder carga, eu vou perder energia, eu vou perder potência. Eu chamo de nó, tá? E quando eu tenho mais de um, eu falo que eu estou fazendo uma análise nodal, ou seja, eu estou fazendo uma análise das perdas de cargas impostas por um sistema para bombear um fluido, tá? Então é uma forma mais técnica, é uma formalidade da mecânica dos fluidos, tá? Quando a gente fala que a gente está fazendo uma análise nodal, tá? Então, qual vai ser a pressão de circulação necessária, né? Então, a pressão de circulação ela tem que ser igual ao somatório das perdas de carga, tá? Então, a pressão de circulação ela tem que ser, no mínimo, igual ao somatório das perdas de cargas impostas pelo sistema, que é igual ao quê? Quais seriam essas perdas de cargas? Então, é a variação da perda de carga na superfície, mais a variação de pressão no interior da tubulação, mais a variação de pressão da broca, mais a variação de pressão do anular, tá? Então isso vai depender do tamanho da broca, vai depender do comprimento da superfície, vai depender do tamanho do anular, tá? A isso eu vou dar para vocês essas perdas de cargas, mas normalmente o fabricante já dá. Quando você encomenda um determinado tubo, ele já foi feita toda uma análise de perda de carga e eles falam qual vai ser a perda de carga ali para aquele revestimento, para aquela broca, para aquela profundidade. Isso já vem tudo no manual do tubo, tá? Então, pô, professor, mas para que você está mostrando isso daí para gente? Porque a gente precisa saber qual é a potência da bomba. Então, uma bomba com a capacidade de bombeio de, sei lá, 10 PSI, o preço dela, o tamanho dela vai ser diferente de uma bomba com capacidade de 100 PSI. E às vezes eu não preciso de uma bomba de 100 PSI, eu não preciso pagar
sei lá, 10, 20 mil dólares a mais por uma bomba com uma potência absurda que eu não vou precisar, entendeu? Então eu preciso saber quais são as perdas de cargas impostas pelo sistema devido ao atrito para poder dimensionar a bomba, fazer o dimensionamento da bomba. Ou seja, se é uma bomba menos potente, se é uma bomba mais potente, tá? Aqui, ó, esse slide está bem tranquilo, ó, tá vendo? Tudo que eu falei aqui para vocês. Então é o somatório da perda de carga, é o somatório dos atritos que o fluido vai enfrentar no sistema, que o fluido vai ter que vencer para voltar à superfície, tá? Então aqui, ó, pressão no fundo do poço ou bottom hole pressure, tá? Então é calcular a BHP, né? Então a BHP é um termo muito utilizado. Então já pode, quando eu falo, ó, BHP é pressão no fundo do poço, essa daqui, tá? Você fala, qual a BHP do poço, tá? Por que é importante saber a BHP? Porque a BHP ela está sempre muito próxima da pressão do óleo que está vindo do reservatório, tá? Então o óleo que está vindo da formação. Então imagina que essa seção aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui seja a minha formação cheia de óleo e gás. E que isso daqui eu tenha 100 psi de pressão. Então a minha BHP ela vai estar em torno de 100 psi também, tá? Por quê? Eu estou perfurando, eu não estou produzindo. Lembre-se sempre disso, a gente está construindo o nosso poço. Eu não quero produzir ainda. Eu ainda não cheguei na fase de produção, tá? Então aqui a BHP, ou seja, a pressão no fundo do poço, ela sempre vai estar uma pressão muito próxima à pressão da formação, à pressão do reservatório, tá? Então, o que é BHP? A BHP é um somatório também, não é? É a pressão hidrostática, tá? Ou seja, é a pressão que o fluido exerce daqui de cima até aqui embaixo, isso é pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida pelo peso do fluido, mais a pressão do anular, tá? Então, a pressão exercida aqui no anular, isso quando o fluido está em movimento, tá? Quando eu tenho uma pressão na superfície, eu levo em consideração também aqui, ó, a pressão da superfície, tá? Mas normalmente é tudo dado, tá, gente? Não precisa assim. Eu quero que vocês entendam. Isso daqui é introdução à mecânica dos fluidos, tá? Então eu quero que vocês entendam o comportamento de um fluido em movimento dentro de uma tubulação. Eu quero mostrar para vocês que eles vão perdendo energia porque eles estão em atrito com o meio, tá? E essas perdas de energia têm que ser consideradas para que o fluido chegue lá na outra ponta. Quando você bota uma bomba d'água em casa, você quer tirar aquela bomba que está vindo ali pela tubulação da rua, tá? Aí, por exemplo, da Prolagos, está passando pela rua. Você quer jogar para a cisterna da sua casa. Então, a bomba ela tem que ter uma capacidade volumétrica suficiente para succionar essa água que está vindo da rua e para empurrar lá para sua cisterna. Ela tem que ser, e conforme ela vai percorrendo aquele tubo, a pressão lá no início da bomba vai ser maior do que a pressão de quando ela chega na cisterna. Por quê? O fluido ele vai caminhando pela tubulação, ele vai perdendo energia. Por que ele perde energia? Por conta do atrito da água com a tubulação. Tá? Então é isso que eu estou mostrando para vocês. É isso que essa ilustração está mostrando, que P1, ou seja, vamos supor que a bomba está aqui. Se eu botar um manômetro aqui, um medidor de pressão, em P1 eu vou ver que a pressão aqui no P1 é maior do que a pressão no P2 e maior que a pressão no P3. Por quê? Por conta do atrito. Tá? Então o fluido está caminhando, ele está perdendo energia para o atrito que ele tem devido ao contato com o revestimento. E sempre que eu tenho uma barreira, né, um obstáculo, um afunilamento, uma redução de diâmetro, eu vou ter ainda mais perdas, tá? Vou perder ainda mais energia, vou perder força, tá? Então, aí eu preciso entender todas as perdas de energia que eu vou ter ao longo do sistema de circulação, ao longo do sistema de escoamento, para eu calcular a correta potência da bomba. Mas aí entra um outro aspecto importante, que é a viscosidade. Vocês acham que bombear uma água é a mesma coisa que bombear petróleo? É a mesma coisa que bombear gás? Não é? Não, definitivamente não.
Por quê? O óleo ele é muito mais pegajoso, ou seja, ele é muito mais viscoso. Ele vai ter muito mais atrito com o meio, né? Igual a mesma coisa, um exemplo básico que eu gosto de mostrar, a viscosidade da água é totalmente diferente da viscosidade da pasta de dente. Então, vamos supor que eu tenho um mesmo problema, né? Que eu tenho uma bomba que é para levar do ponto A ao ponto B. Vamos supor que o ponto A ao ponto B é do tamanho da pia de vocês, tá? Agora é para bombear água. Eu vou botar uma bomba ali para bombear essa água, para percorrer a pia. Agora, se ao invés de água eu quiser bombear pasta de dente, essa bomba, será que ela vai dar conta para bombear isso daí? Ou vou precisar de uma bomba mais potente? Não é? Eu vou precisar de uma bomba mais potente, porque a pasta de dente ela é muito mais viscosa do que a água. Se a pasta de dente ela é mais viscosa do que a água, ela vai ter um atrito maior com a tubulação, tá? Ela vai perder energia muito mais rapidamente. Então eu preciso de uma energia de bombeio maior, tá? Então aí entra o outro conceito, né, que é Φ, aí a letra grega que representa a viscosidade, que é a resistência interna que o fluido oferece ao fluxo, tá? Usualmente a unidade de medida é centipoise, tá? Então CP, tá? Então viscosidade é representada pela letra Φ e a unidade de medida de viscosidade é centipoise, tá? Que é CP, tá bom? Eu Então, acho que é Mi, professor, porque a gente usa para sim, calcular atrito. Mi vezes a força normal. É por isso que tem a ver, né? isso, eu que tô pensando uma coisa e falando outra, é isso, Mi. Obrigado aí. É... Aqui, ó, quanto maior a viscosidade, maior é a pressão de bombeio, tá? Então, para vocês terem como referência, né, a viscosidade da água é aproximadamente de 1 centipoise, tá? Então, aí a viscosidade do óleo, acho que ela é 10 ou 15 centipoise, né? Aí depende do grau PI do óleo, tá? Então, perda de carga aqui está a definição. É a perda de pressão estática do fluido devido ao atrito do escoamento em qualquer conduto ou restrição, tá? Atenção à parte que fala em qualquer conduto ou restrição. Então, vamos lá. Eu tenho a água, eu tenho uma bomba para escoar num tubo de PVC, um tubo de plástico. Será que ela vai ter a mesma perda de carga que ela teria num tubo de aço? Ou num tubo de cobre? Ou num tubo de alumínio? São materiais diferentes. E cada material ele vai ter um atrito diferente, ele vai ter uma rugosidade diferente, tá? Então, se você passar a mão na mesa onde vocês estão aí, né? E depois passar a mão na porta e passar na parede, vocês vão ver que esses materiais eles têm rugosidade diferente. Quanto mais rugoso é o material, mais a sua mão vai agarrar. Quanto mais a sua mão agarra, mais atrito você tem com aquele material, porque você tem uma maior rugosidade, tá? Então aquele lugar que é liso, aquele azulejo que é muito liso, é que ele tem uma baixíssima rugosidade. Então se ele tem uma baixa rugosidade, eu tenho menos perda de carga, tá? Então eu vou ter menos atrito, tá? Superfícies menos rugosas geram menos atrito, geram menos perda de carga, tá? Aí aqui está falando, ó, a perda de carga aumenta, né? Quanto mais viscoso, né? E com o aumento da velocidade de escoamento, tá? Então, se eu vou aumentar a velocidade, eu tenho um aumento da perda de carga e quanto mais viscoso for o fluido, maior a perda de carga também. E como eu falei para vocês, restrições, né? Então, aqui é um tipo de restrição, um afunilamento. Você quer ver restrição? Restrição é torneira, né? Então, se você de uma torneira você vai e conecta, conexão, qualquer tipo de luva, né? Aquelas conexões que você faz entre um tubo e um outro, aquilo é um tipo de restrição, tá? Então aqui, olha, aqui essa é a fórmula levando em consideração o que nós tínhamos visto lá atrás, né? Vocês lembram que a gente tinha visto a pressão hidrostática?
Então nós temos duas fórmulas agora. Deixa eu ver aqui se ela vai aparecer aqui de novo. Tá, aparece aqui, tá vendo? Tem a pressão hidrostática, que é PSI. Olha aqui já foi até simplificado, né? 0,17, ρ e altura, tá? Então, pressão hidrostática. Onde que ela aparece aqui, ó? Aparece aqui, tá? Então, olha, primeiro eu calculo aquilo que a gente viu lá atrás, tá? Porque é essa daqui, ó. Pressão hidrostática, tá? Depois eu vou calcular essa daqui, essa pressão hidrostática, que é a mesma forma. A diferença é que essa daqui é da coluna e ela vai ter valor negativo, e essa é do anular, vai ter valor positivo, tá? Por que que essa daqui vai ter valor negativo? Porque vai estar descendo, tá? Eu estou descendo, a gravidade está atuante, então aqui a gravidade está me favorecendo. Então ela entra na nossa equação como negativo, tá? Então aqui, ó, tudo que dificulta, né? Tudo que dificulta, ela entra com o fator positivo. Então a pressão hidrostática do anular, que é essa daqui, que é a pressão hidrostática da subida, que é onde eu vou ter mais atrito, é tudo positivo, tá? Então o que eu tenho a natureza me auxiliando, eu vou botar como negativo, tá? Ou seja, uma pressão a menos que eu tenho que lidar. E quando eu tenho a natureza tá me dificultando, né? Que são as perdas de cargas naturais, eu boto com o fator positivo, tá bom? Então essa é a segunda fórmula. Então, ó, PB é pressão de bombeio, que vai dependendo do ator, você pode ver como PC, que é pressão de circulação, tá? Então depende da onde aparecer. Vai aparecer como PB, pressão de bombeio, ou PC, pressão de circulação. De quem? Da bomba. Ela é igual ao quê? A variação de pressão na linha de superfície menos a pressão hidrostática da coluna, mais a pressão, variação de pressão da coluna, mais a variação de pressão da broca, mais a variação de pressão do anular, mais a pressão hidrostática do anular. Atenção aqui, uma coisa é pressão hidrostática. Pressão hidrostática leva em consideração aquele fator de conversão de 0,17 vezes ρ vezes altura. Isso daqui não, daqui é um valor dado, tá? E a pressão do choke. Choke é a restrição. Você lembra que eu tinha falado da restrição aqui atrás? É uma restrição que a gente tem na saída, tá? O choke é um equipamento que ele vai restringir, então aí ele ganha esse nome aí. Então, como eu falei para vocês, já está tudo escrito aí, ó, só para a gente ler e cristalizar esse conhecimento. Então, a pressão de circulação é a pressão de bombeio necessária para circular um fluido em um sistema a uma determinada vazão. Esta pressão é devido às perdas de carga, tá? Então, aqui as perdas de carga, né? Dynamic Position, que é o DP aqui, que é chamado, que está em tradução em inglês aqui. Causadas pelo atrito do fluido ao longo da coluna, na passagem pelos orifícios da broca, ao longo do anular, do poço, também pela diferença da pressão hidrostática entre a coluna e o anular, tá? Então eu botei aqui todas as traduções, se vocês quiserem tirar foto ou anotar no caderno, essa fórmula aqui que a gente vai fazer um exercício também aí para finalizar os conceitos aprendidos na aula de hoje, tá? Então olha aqui, a bomba está aqui em cima, tá? Pressão de circulação. Eu quero saber qual é a pressão de circulação necessária. Primeira perda de carga, primeiro atrito, primeira perda de energia, acontece aonde? Delta é o que? Variação de pesão. O que é pesão? Pressão. LS é o que? Linha de superfície. Tá aqui, na mesma altura da broca. Na mesma altura da bomba. Tô descendo. Variação de pressão da coluna. Delta P col. Aqui, ó. Col coluna. Delta variação. P pressão. Variação de pressão da coluna. Negativa. Por quê? A gravidade está me ajudando. Então, se a gravidade está me ajudando, é um problema a menos, tá? Estou descendo. Variação de pressão da broca. Variação de pressão da broca, porque as brocas ela têm orifícios muito restritos. Então, ali eu tenho uma perda de carga muito intensa. Então, normalmente, a maior perda de carga que eu vou ter em todo o meu sistema de circulação de perfuração é justamente na broca, tá? Porque ali eu venho de um diâmetro muito grande e passo por um diâmetro muito pequeno mesmo, tá? Então essa restrição aí é onde eu tenho maior acúmulo, onde eu tenho minha maior perda de energia, tá? BHP é aquela pressão no fundo do poço. Por que é importante eu saber a pressão no fundo do poço?
Porque é a minha BHP, né, ou seja, é essa minha pressão no fundo do poço que vai estar em contato direto com a minha formação que está saturada em óleo e gás, tá? Então, se eu tenho um controle da minha BHP, eu consigo evitar um kick. Se eu consigo evitar um kick, eu evito um blowout. Se eu evito um blowout, eu evito acidente, tá? Por isso que é importante eu saber da BHP. Beleza, agora estou voltando, estou subindo. Outro problema que eu vou ter é perda de carga no anular, tá? O anular é o que? O espaço vazio entre o revestimento e a coluna de perfuração. E por fim, pressão do choke. O que é choke? É uma restrição, é o equipamento que está lá em cima que eu posso abrir ou fechar, tá? E ele funciona como uma válvula agulha, como se fosse assim uma torneira, tá? Para já é o que vocês precisam entender isso. É uma restrição que eu tenho lá em cima para controlar a quantidade de fluido que sai. Se eu quero que saia mais fluido, eu abro o choke. Se eu quero que saia menos fluido, eu fecho o choke. Ele funciona como se fosse uma torneira de controle do fluido de perfuração, tá? Aí aqui, ó, pressão hidrostática. Eu tenho a pressão hidrostática do anular, né, que é a pressão hidrostática é igual a 0,1706 vezes ρ vezes a altura. A altura da onde? Daqui, ó, do anular com a da coluna, tá? Aí, deixa eu ver mais o que aqui. Ah, tá, aqui tá escrito tudo que eu falei, tá? Tudo que eu falei aqui tá escrito. O que é BHP, o que é vazão, o que é choke, tá? Aqui é mais para depois vocês estudarem. Então, esse daqui é o cálculo, tá? Então, calculem aí qual é essa pressão de bombeio necessária, tá? Aqui no caso, tá vendo? Aqui já estou chamando de PC, para o sistema abaixo, tá? Então, lembrando que vocês têm que usar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, tá? Tiraram o print aí dela? Print ou anotaram? E agora vocês vão usar esses valores aqui, tá? Então, primeiro ponto, calculem a pressão hidrostática da coluna e do anular, tá? Ali, eu esqueci de colocar, tá vendo o H? Aquele H ali é para vocês calcularem a pressão hidrostática da coluna. Para calcular a pressão hidrostática do anular, usem 2.500, tá? Vou até botar aqui no... Ó, pressão hidrostática da coluna, vou botar aqui no chat, tá? Pressão hidrostática da coluna é igual a 3.000... Opa! Na verdade é o H da coluna. H da coluna. Ou seja, a altura da coluna, 3.000 metros. Tá? É o que está ali. A altura do anular é igual a 2.500 metros. Tá? Qual é o valor de ρ? 9. Tá? Então calcule pressão hidrostática da coluna usando a altura, essa altura. Aí depois calcule pressão hidrostática do anular usando essa altura de 2.500. Depois substituam as outras perdas de carga por esses valores, tá? E vejam aí onde vocês vão chegar. Vou calcular aqui também, que essa daí acho que eu nem fiz. Tranquilo? Dá para fazer aí? A gente encerra a aula de hoje. Eu posso até colocar aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu alterar aqui esse slide para botar a fórmula tudo no mesmo slide, para facilitar para a gente aqui. Só um minuto.
Pronto, agora eu achei que... Deixa eu ver se foi aqui só pra... Pronto, eu coloquei aí tudo no mesmo slide agora, tá? A fórmula aí, as duas fórmulas que vocês precisam. Então, vamos lá, vamos calcular aí juntos. Pressão... Oi, pode falar, né? Já achei aqui o resultado. Acharam aí? Coloca aí, fala aí o resultado. PSI, Camila. Pressão de bombeio tem PSI. Não, eu encontrei um valor diferente desse, Camila. É, meu valor tá mais próximo aí do 935. Pressão hidrostática anular é igual a pressão hidrostática? Isso. Então, olha, pressão hidrostática a gente vai ter que calcular duas vezes. Uma pressão hidrostática para a coluna, vocês vão chamar de pH-col, tá? Que é o quê? 0,17 vezes 9 vezes 3.000, tá? Então essa é a pressão hidrostática da coluna, que vai entrar na fórmula ali com número negativo. Depois você vai fazer outra pressão hidrostática, que é a pH-AN, pressão hidrostática do anular, que vai ser o quê? 0,17 vezes 9 vezes 2.500.
Eu simplifiquei, eu coloquei ali 0,17. Vocês podem... Vamos ver só se mais gente acha aí algum outro resultado. Aqui, ó, esse daqui eu tenho resultado desse daqui que eu não usei 2.500. Eu vou colocar aqui na tela, que é outro resultado. Aqui foi onde eles usaram a 3.000 para pressão hidrostática do anular e da coluna. Aí vai dar a mesma pressão hidrostática. Aí, na verdade, o que você faz? Você corta, né? Você corta, vai dar ali... Vai dar menos 4.590 e do outro lado vai dar mais 4.590. Daí só para vocês entenderem como foi feito ali. Não sei se aí... Vamos lá, Camila. Mais alguém achou algum outro resultado aí? Ana Luísa e Rê. Rê é quem? É Renata? É Renato? Não sei se... Nunca sei quem tá falando. Rê da Silva. Renan. Errei duas vezes, né? Renan, foi a Ana Luísa e você. Vocês usaram o quê? 0,17 ou 0,1706 no fator de conversão? Só para eu saber o que vocês usaram. 0,17. Tá, vocês fizeram na calculadora científica ou na calculadora do celular? Ou do computador, não sei, né? Do celular então ele arredondou, é por isso. Calculadora científica às vezes dá uma exatidão um pouco maior. Tá lá, então mais alguém falou, mais algum número aí? Só para ver onde está. Que a Raquel deu 1.200, né? O da Camila deu 3.900. Qual outro número que deu aqui? Acho que foram só esses, né? E os outros deram bem próximos do meu aqui. 900. Porque se der, igual aqui, como teve uma duplicidade de 935, aí eu posso considerar normalmente a calculadora, que dá essa diferença mesmo. Se fizer numa calculadora de celular, normalmente ela dá um pouco acima do valor que eu acho. O valor que eu achei foi 926, tá? E eu considerei 0,17, não considerei ali 4 casas decimais, tá? Então vamos lá, porque já está estourando o nosso tempo. Então foi a Camila que falou, né, que não entendeu bem o cálculo. Vamos lá, Camila, então segue comigo aí. A Milena achou 905, eu achei 926, tá? Então primeiro, vamos lá, calcular a pressão hidrostática da coluna, pH-col. Então primeiro cálculo que eu fiz, 0,17 vezes 9 vezes 3.000, tá? Aí eu achei 4.599 PSI. Então faço esse cálculo aí. Então 0,17 vezes 9 vezes 3.000, tá? Aí eu achei... Opa, aqui tá vendo? Essa calculadora já me deu um número diferente. Ou será que eu calculei da primeira vez? 0,17 vezes 9 vezes 3.000. Ih, cara, a calculadora tá doida. Pera aí. 0,17 vezes 9 vezes 3.000. 4.590. É isso. 4.590. Isso daí. Então essa é o que? É pressão hidrostática da coluna. 4.590. Tá? Isso, ótimo. Beleza.
Então, está batendo aí a pressão hidrostática da coluna. Agora, outro cálculo, tá? Esse daí já isola aí, destaca esse valor. 4.590 PSI é a pressão hidrostática da coluna. Isola, bota o quadrado, destaca. Isso daí está correto, fechou. Outro cálculo, pressão hidrostática do anular agora, tá? 0,17 vezes 9 vezes 2.500, tá? Metros. Aí deu 3.825 PSI. Sabrina, Ana, 3.825 PSI. Ótimo. Gente, coloca sempre unidade de medida, tá? 3.825 PSI, para a gente saber que é a pressão que a gente está lidando. Achei. Achei essas duas pressões, tá? Aí o que eu tenho que fazer, tá? Então, ó, olha, o pulo do gato aqui é para facilitar vocês, todas essas perdas de carga é sempre só somar. Você conta, vê se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 perdas de cargas, é porque não está faltando nenhuma, é só somar. Então vocês vão somar, olha. Aqui, ó, 400 mais 100, 500. 900 mais 100, 1.000. 1.500. Então, 1.500, 1.600, 1.700. Tá? Então, esse somatório aqui dá 1.700. Tá? As perdas de cargas impostas pelos diferentes nós vai dar 1.700 PSI de perda de carga. Mais 1.700, que é o somatório dessas perdas de cargas, mais 3.825, que é a perda de carga que eu vou ter no cálculo que a gente fez da pressão hidrostática do anular. Isso vai dar 5.525. Confere aí, vê se está batendo aí, pessoal. Eu não sei se vocês fizeram dessa forma, organizaram dessa forma. Eu acho mais simples fazer assim. A gente calculou a pressão hidrostática da coluna, calculou a pressão hidrostática do anular, aí você calcula o somatório das perdas de carga do sistema, tá? Aí depois você pega o somatório das perdas de cargas pelo sistema mais a pressão hidrostática do anular, tá? Soma, menos a pressão hidrostática da coluna. Aí até cheguei aqui, agora sim, nesse número igual de vocês, que dá 935 PSI. Isso daí. Tá? Então bateu o resultado. Ótimo. Isso daí. Beleza. Então, para finalizar, gente, aí você vira e falar, então, qual seria a resposta completa, né? A resposta por escrito disso, né? Você ia falar assim, então a pressão de bombeio necessária para esse sistema de circulação, ela tem que ser no mínimo 935 PSI, tá? Beleza, tranquilo, não fazer dessa forma o resultado ser o mesmo. Daí eu acho que é uma forma mais simples que eu posso passar para vocês, é isso. É fazer esses cálculos dessa forma segmentada. Mas vocês podem resolver livremente, tá? Daí é tranquilo. Essa potência é a potência operacional, tá? Que é 935 PSI. Só que quando vocês forem encomendar a bomba, é a mesma coisa, eu falo, eu olho, eu olho para o painel do carro, eu vejo lá que ele marca que a velocidade máxima dele é 220 km por hora. Mas não é porque ele está marcando 220 que eu vou andar 220, que ele foi projetado para andar 220, tá? Qual é a velocidade a velocidade normal de um carro na estrada, né? 100, 110, então o carro ele é projetado para andar no limite mesmo a 100, 110, tá? Não é porque ele marca 220 que você vai andar 220, tá? Isso, Sabrina, PB igual a PC. PB é pressão de bombeio, PC é pressão de circulação, tá? PB normalmente está associado à broca, desculpa, a bomba, né? Então a PB é a pressão da bomba, que você vai ver lá na bomba. Pressão de circulação é essa. Então, por segurança, aí qual seria a resposta mais completa? Aí que a gente entra. O PC teria que ser isso daí, a pressão de circulação é 935.
Agora, por segurança, eu não falei para vocês, por exemplo, que o carro ele marca 220, mas é para eu andar 110, não é? Ou seja, o dobro, tá? Então, o PB, a pressão da broca, quando vocês forem encomendar a broca, vocês vão comprar uma broca com o dobro da sua necessidade de circulação, tá? Então, PB, vocês botem aí, vezes 2 vai ser igual a pressão de bombeio, a pressão máxima de bombeio da broca, tá? Então aí seria, ó, 1870 PSI, tá? Seria a pressão de bombeio máxima da, da, da bomba, tá? Então a resposta correta aí seria: a pressão de circulação necessária é de 935 PSI. Ponto. Por questões de segurança, normalmente adquire-se uma bomba com o dobro da capacidade necessária para a pressão de circulação. Neste caso, por uma questão de segurança operacional, a bomba mais indicada deveria ter a potência de bombeio máxima de 1870 PSI, que é o dobro da pressão que ela vai trabalhar, tá? Então, quando você compra uma bomba de 1870 PSI e trabalha 935 PSI, você vai estar forçando essa bomba? Essa bomba ela vai estar sempre trabalhando no limite dela? Sim ou não? Não. Então, vocês acham que essa bomba vai durar mais tempo ou menos tempo? Que ela vai te gerar mais problema ou menos problema? Essa bomba, que está trabalhando na metade da capacidade dela. Ela vai gerar menos problema, ela vai gerar exatamente menos problema e mais tempo. Entenderam a lógica? É isso daí, tá? Então o que a gente calculou é a pressão de circulação, tá? O que eu preciso aí para ganhar das perdas de carga impostas pelo sistema e tal? Venci, o sistema está circulando, tá? Beleza. Mas se eu mandar comprar uma bomba com essa capacidade, eu vou estar sempre trabalhando no limite, tá? Então a vida útil dela vai diminuir, eu vou estar sujeito a falha, tá? Então é isso, gente. Então a aula de hoje foi essa. Na próxima aula a gente vai calcular ainda mais algumas outras questões e vai discutir aí os exercícios dos questionários anteriores, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa aí é só me chamar e vai se falando. Tchau, tchau.